sobre o assunto, não só do dia, mas da semana, converso com o presidente da Comissão da Verdade da Escravidão Negra da OAB Seccional Maranhão, Eric Moraes. Eric, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Boletim Guará. Boa tarde, João. Uma honra estar aqui na Guará, um dia muito especial para os negros do Brasil, né? E espero que não tenha errado em nenhum dos nomes que falei há pouco. Eu acredito que todos são nomes que realmente se notabilizam não só pela popularidade, mas por defender a causa negra. Muitos desses nomes fizeram isso, né? Sem dúvida, você foi perfeito na sua colocação. Eu só queria fazer um adendo, acrescentar Negro Cosme, o nosso zumbi maranhense, tinha um exército 3 vezes maior do que de Zumbi dos Palmares, foi morto, torturado na Balaiada, um movimento histórico brasileiro, e que precisa ser reverenciado. Quem sabe a gente ter no futuro a estátua de Negro Cosme num lugar de bastante visibilidade aqui na nossa cidade de São Luís. Certo. Eric, eu queria começar conversando contigo sobre o assunto de forma mais recente, porque essa semana, novamente, a questão do racismo voltou à baila aqui no estado do Maranhão devido ao caso que aconteceu em uma escola particular. Acredito eu que toda a sociedade tenha tomado conhecimento, no mínimo, dessa situação. É mais um caso que acaba voltando certas questões que já são constantemente batidas dentro dessa discussão relacionada ao racismo, né? Sem dúvida, o caso que veio à tona é só uma ponta nesse iceberg que é essa estrutura racista em que convivemos aqui no Brasil. A gente percebe que todo o relacionamento da sociedade brasileira é pautada num racismo estrutural que colidiu com essas ofensas em grupos raciais, essa injúria qualificada, em que tentam avisar que o negro não pode ocupar aquele lugar, né? Principalmente um ambiente seguro como é o escolar, que demonstra que não é o ignorante que comete racismo. Pessoas também que têm um grau de instrução, um poder econômico, decidem por ser racista, e é isso que a gente tem que combater nos dias de hoje. Nesse caso específico, a comissão da OAB vai ter alguma participação? Já se inteirou do caso? Como é que vai agir em relação a isso? Já que tem participado de casos parecidos desde quando foi instituída a comissão? Sem dúvida. Desde o começo da semana, João, a OAB vem trabalhando no caso. Ela foi, por meio das redes sociais, recebemos diversas denúncias. Já entramos em contato com os órgãos responsáveis, Conselho Tutelar. Estamos fazendo uma parceria com a Defensoria Pública do Estado para que possamos, nesse primeiro momento, que é de investigação, fazer essa colheita de provas, para num segundo momento exigirmos das instituições que têm a competência para agir no caso, a gente conseguir a punição dos verdadeiros culpados. Em relação ao cenário dentro do Maranhão, como é que tem sido? O que vocês, dentro da comissão, apesar do trabalho ser recente, o que já deu para colher dentro desse cenário no estado do Maranhão a respeito dessas questões envolvendo ainda o tratamento relacionado à pessoa negra? Vivemos um momento muito complicado, né, de muita tensão racial aqui no Maranhão. Nós temos aí uma resolução número 11 de 27 de março que prevê a remoção de quilombolas no território de Alcântara. A gente tem também uma ordem do DENIT do governo federal que prevê a remoção de quilombolas no quilombo de Santa Rosa dos Pretos. A gente vai ter aí praticamente 20 mil irmãos nossos numa situação, na segunda maior crise humanitária depois da Segunda Guerra, em plena pandemia, em que a gente pede para a pessoa ficar em casa, eles estão correndo o risco de serem removidos. E temos também o racismo que permeia toda a sociedade maranhense. A gente tem aqui o racismo ambiental, a gente tem o racismo recreativo, bastante forte, em que a Comissão da Igualdade Racial da Associação Brasileira dos Criminalistas, a Comissão da Verdade da Escravidão Negra, se põe como um meio a pautar a reparação histórica da escravidão, pautar também a igualdade racial, pois entendemos que esse é o eixo em que possamos combater o racismo e evitar com que atitudes como essa possam vir a acontecer. Teve um outro caso que vocês também estavam acompanhando, que era o caso da Carla Coreira, né, que no início do ano passou por um constrangimento
em um determinado restaurante aqui da cidade. Houve já algum progresso nesse caso? Sabes como é que está mais ou menos? Sim, sim. Aproveitando esse ensejo que você falou, é um caso que foi denunciado ao Ministério Público. Agora o crime de racismo, é bom a gente explicar aqui, quando acontece que atinge a coletividade, como no caso da Carla Coreira, ele é de competência do Ministério Público. E eu quero aproveitar aqui, já que a gente estava falando de escola, e relembrar que nós temos leis que são pautadas em antirracismo. A nossa própria Constituição brasileira, ela é antirracista. Mas o que acontece aqui, João, é que a gente precisa explicar o direito formal e o direito material. A gente tem as leis, mas não consegue transformar em prática. Sim. E um dos casos que a gente vê em voga é justamente o caso do colégio. A gente tem a lei que trata do ensino da África, do ensino da afro-brasilidade, para que dentro do ambiente escolar a gente não trate o negro somente como escravo. A gente precisa contar e ressignificar o papel do negro na sociedade. Nós temos Luiz Gama, nós temos Negro Cosme, nós temos Dandara, nós temos Esperança Garcia, nós temos diversos líderes que são invisibilizados e eles precisam estar nos livros escolares, assim como nas universidades, para formar os professores, para que a gente tenha a real noção do que o negro fez por esse país. Tá certo. Eric, agradeço a tua presença aqui para poder falar com a gente sobre este assunto e pedir que volte outras vezes, em outras oportunidades, até para a gente tratar com mais profundidade, até mesmo na Rádio Guará a gente possa aprofundar mais essas questões, porque é um assunto sempre muito complexo, né? Sem dúvida. Eu aproveito a oportunidade, peço para que você que foi vítima ou queira denunciar de forma anônima, procure as redes sociais da Comissão da Verdade e da Escravidão Negra da OAB, se dirija à sede da OAB, lá tem um mecanismo que nós vamos fazer um assessoramento jurídico e prestar esse auxílio à sociedade maranhense. Muito obrigado, João. Tá certo. Obrigado ao Eric.